Doutor, então vamos lá. Primeira resposta, primeiro ponto. A gente deve ter, em 39 cidades da região, essa... Está se usando um termo de calibragem, né? Houve uma reclassificação, evidentemente, como o senhor sabe, voltamos para a fase laranja, mas com uma calibragem aí, ou seja, tudo aquilo que já estava aberto no setor anterior continua aberto, mas com algumas restrições, ou seja, horário reduzido, alguns outros critérios que foram colocados. Do ponto de vista da ciência, doutor, isso ajuda, principalmente levando-se em conta esse momento complicado pelo qual a gente está passando e ainda se aproximando do momento mais difícil? Olha, Alexandre, quando a gente olha o Plano São Paulo como um todo, ele é um plano bastante adequado, não é um plano perfeito, mas é um plano que funciona bastante bem dentro do que a gente pede dentro da ciência, porque ele prevê uma mistura de variáveis que analisam não só a questão do avanço da pandemia em relação ao número de casos, ao número de internados e ao número de óbitos, mas também aos leitos disponíveis tanto em UTI quanto em enfermaria. E quando a gente olha o macro, olha o geral da DRS Bauru, a gente observa que esses números realmente são bastante preocupantes, porque quando os números são analisados na sua totalidade, o percentual principalmente de ocupação de UTI, ocupação de enfermaria, e também do número de casos novos dessa semana, da última semana, quando comparado com o anterior, é bastante alto. Mas, como qualquer realidade dentro do Brasil, existem diferenças regionais. É muito diferente o que está acontecendo em Bauru e Jaú do que está acontecendo, por exemplo, em Botucatu. Então, existe uma necessidade de readequar essas regras de flexibilização ou também de endurecimento dentro de cada região, cada sub-região da DRS de Bauru. Ainda que a gente saiba que cada uma dessas sub-regiões depende uma da outra. É lógico, se eu tiver uma lotação de leitos de UTI em Bauru, pode ser necessário, por exemplo, mandar pacientes para Botucatu e vice-versa. Mas é que a gente vive realmente momentos distintos da pandemia em cada cidade. Eu quero lembrar que, por exemplo, exatamente há um mês atrás, dia 15 de maio, Botucatu tinha uma ocupação de UTI que chegou a quase 100%, chegou a 86%, enquanto que Bauru era muito diferente, era exatamente o contrário. E a pandemia é assim mesmo, ela é dinâmica, ela vai mudando. Então ela está se interiorizando, até que cidades que já sofreram muito com a pandemia no começo, agora estão tendo uma situação de mais tranquilidade. O senhor acredita que seja um risco, doutor? Porque assim, a gente vinha com um horário, por exemplo, comércio aberto durante 6 horas. Agora vai continuar, mas fecha no fim de semana. Alguns outros setores, por exemplo, shoppings, por 4 horas. Isso não pode ter um estrangulamento, e de repente as pessoas, porque parece que está visível, né? As pessoas não estão respeitando o isolamento social, dados os índices que vêm baixando sempre significativamente, lá na casa dos 40%, às vezes até menos do que isso. O contraponto, doutor, existe, de repente, algum tipo de risco ainda? Porque os períodos mais complicados ainda se avizinham. Seria mais ou menos isso, doutor? Olha, eu queria colocar 2 pontos. Primeiro, da forma que aconteceu o nosso isolamento social aqui no estado de São Paulo, realmente eu acho que não tinha como fazer melhor. Nós ficamos praticamente 2 meses num sistema bastante restrito, e tudo isso chega uma hora que se extenua. As pessoas não têm mais paciência, a economia também foi muito afetada, tem a questão social, ninguém pode fechar os olhos para isso, econômica. Então, o Plano São Paulo é uma adaptação do que, na verdade, seria essencial para a ciência, mas também que é essencial para a vida das pessoas. O que falta para fazer um ajuste mais fino além de bater sempre naquelas 4 teclas, ao sair de casa, primeiro, se eu tiver com sinais e sintomas, se eu estiver doente, eu não saio de casa, porque eu vou estar propiciando transmitir alguma doença, possivelmente até o Covid, para outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Se eu tiver com sinais de febre, dor de garganta, tosse, espirro, fico em casa. Segundo ponto, ao sair de casa, como você está fazendo, sempre o uso da máscara. Terceiro, distanciamento social. Mesmo que eu estiver na rua, for numa padaria, for no shopping fazer alguma coisa, tentar manter o distanciamento social, 2 metros, 1,5 metro da outra pessoa, filas, pontos de espera e tudo mais. E por último, higienizar sempre as mãos, se possível com água e sabão, se não estiver disponível, álcool gel. Usando essas 4 medidas, e mais uma, que é essencial,
Vamos fazer algumas coisas, né? Mas veja se é realmente necessário. Se você for no shopping fazer uma coisa essencial, necessária mesmo, como comprar o item que você precisa para sua casa, vai lá, compra e volta. Não vai levar as crianças, passear, tomar um chopp na rua lá do shopping. Se você for precisar fazer uma compra no comércio, a gente sabe que precisa, né? Vá fazer só aquilo e volte, não fique dando bobeira. Essa é a ideia, né? Nós não voltamos ao normal. Nós estamos tentando minimizar o impacto econômico e social, mas ainda precisamos ter cuidado com a transmissão. Preciso agora da opinião do cientista, preciso de mais duas respostas, doutor. Na opinião do cientista, do médico infectologista e do pesquisador, enfim, que são funções que o senhor está desempenhando, dada a repercussão de tudo que o senhor está fazendo, o Brasil vai ter dificuldades para sair, ou seja, é possível que tenhamos uma longevidade da pandemia, e aí, dentro dessa mesma pergunta, de repente esse vírus, por ter uma pandemia longévula, ele não tem mais chances de mutar aqui, de ser mais resistente? Alexandre, o que eu mais queria é ter uma bola de cristal para responder essas suas perguntas. Se eu falar qualquer coisa nesse sentido, eu vou estar sendo leviano. A pandemia da Covid-19 é uma pandemia muito dinâmica e que nós temos menos de 6 meses de ciência. O primeiro artigo publicado sobre Covid-19 foi em 31 de dezembro de 2019. Hoje é dia 15 de junho. Nós não temos 6 meses completos ainda e se sabe muito pouco dentro do que seria necessário para responder essas perguntas. Você tem toda a razão. Existem variáveis que podem influir positivamente no sentido de ser uma pandemia muito mais grave e se estender por muito tempo e que só seria possível controlar com uma vacina muito efetiva ou com medicações que ainda vão demorar bastante para surgir, mas também existem variáveis que podem ser negativas no sentido de que a coisa possa realmente terminar rápido. A gente não sabe se isso vai acontecer. Por exemplo, você quer ver uma variável que pode influir negativamente no sentido de ir contra o vírus? Talvez a gente tenha alguma imunidade ao coronavírus, porque esse que está circulando agora, o novo coronavírus, ele faz parte de uma família chamada coronavírus, que tem o alfa coronavírus e o beta coronavírus. Esse que causa a pandemia agora é o SARS-CoV-2, que é da beta coronavírus. Mas muitos dos resfriados que a gente tem, são o nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta no passado, foram causados por alfa coronavírus. E talvez haja, a gente está descobrindo isso agora, alguma imunidade cruzada. É por isso que a gente não vê tantas pessoas doentes. É por isso que, talvez, um grande número de pessoas evolui, 80% só com sintomas leves. Então, tudo isso são coisas que a gente está aprendendo. O que não dá para esconder, infelizmente é uma notícia muito triste, que a gente tem que pensar sempre, é que já são mais de 40 mil óbitos. Não tem nenhuma doença que em 3 meses, 4 meses de pandemia no nosso país tenha matado tanto. A gente fala muito da dengue, fala muito da influenza, da gripe, mas nenhuma delas chegou perto. Só para você ter uma ideia, o ano que mais nós tivemos morte de dengue no Brasil, que foi 2015, 2016, não chegou nesses 2 anos, em cada um deles, 1.000 mortes. Eu acho que foi 2015, foi 900 e pouco, 2016 também 900, 800 e pouco, e de repente com 3, 4 meses a gente perde 40 mil vidas no Brasil. Então isso é realmente muito grave. Mesmo que as pessoas tenham comorbidade, mesmo que elas sejam idosas, não dá para ignorar isso. Agora, o que nós temos que fazer? Se adaptar aos novos tempos. Também não dá para querer que a gente fique o que seria o estrito da ciência, né? Fechados em casa por 6, 7 meses, a economia do Brasil não aguenta, a gente sabe disso. E com essa nova realidade, com esses itens que eu falei, nesses 4 passos de prevenção e também uma responsabilidade de cidadania, não vou sair de casa para fazer coisas que não são essenciais. Então, daí dá para calibrar talvez melhor e só o futuro vai dizer o que vai acontecer. Uma última pergunta, querido, não posso deixar passar. Paulo teve uma ação até bem avaliada esse fim de semana, que foi um drive-thru de testagem. Quase 1.100 exames feitos, né, de 2 sistemas, o furinho no dedo e o com cotonete, são os testes rápidos, e 56 pessoas foram infectadas. Na opinião do senhor, como uma referência hoje na área, se esses dados, porque houve todo um sistema de triagem, etc., se bem compilados esses dados, que a gente está com uma dificuldade de testagem. Então, foi a primeira ação efetiva em que mais de 1.000 pessoas compareceram.
Dá para ter um mapeamento, doutor, desde que a triagem seja bem feita, o mapeamento, estratificação, vai depender, evidentemente, agora da interpretação desses dados, ou o senhor vê só como uma ação pontual? Na verdade, o ideal mesmo seja feito uma testagem de duas formas. Primeiro, todos os sintomáticos, todos aqueles que comecem com algum tipo de sintoma, mesmo que seja bastante específico e único, como por exemplo só o nariz escorrendo, só uma dor de garganta, eles devem ser testados com o teste do cotonete que você falou, que é o RT-PCR, que é o teste padrão ouro, o melhor teste disponível para diagnóstico. Então, essa é a melhor forma de você fazer, porque você pega o sintomático, testa e já deixa ele isolado, porque ele potencialmente tem o SARS-CoV. Esse é um teste que demora um pouco mais para ficar pronto, ele não é imediato, ele tem um processamento muito mais complexo, mas ele é o padrão ouro. No máximo 1, 2 dias, a depender do laboratório, já tem o resultado, mas essa pessoa está isolada. Em assintomático, aí sim vale a pena fazer um esquema de testagem com testes sorológicos, que a gente fala, que pode ser usado teste rápido, mas os testes rápidos, em geral, ainda são muito ruins, porque eles são de primeira geração, eles dão tanto muito falso positivo, quanto muito falso negativo. Tem que ter muito cuidado, como você mesmo falou, na interpretação desses resultados. E a amostra colhida também é bastante complicada. Veja, o sistema de drive-thru muitas vezes envolve a pessoa ter um carro. Eu não estou representando, não estou pegando realmente uma amostra populacional que importa. Quantas pessoas, por exemplo, na cidade têm carro, podem ir até esse sistema? Será que eu estou realmente falando do que de uma amostra representativa da população? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas no atual momento, como a gente tem muito pouca testagem, na minha opinião, qualquer tipo de iniciativa já está valendo, porque realmente a gente conhece muito pouco do que está acontecendo. Então, seria ir nos bairros mesmo. Esse é o ponto correto. Sabe como é feita a pesquisa eleitoral, né? Pego uma amostra bem significativa, bem representativa por questões econômicas, sociais, geográficas, de sexo, idade, tudo isso. Então, é a mesma metodologia. Você pega uma amostra representativa da sua população, vai lá na casa dela e testa a pessoa. Isso é o ideal. Querido, obrigado pela aula.